Olá, meu amado, minha amada, você que está aí comigo, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite para aquele que está entrando nesse horário, nesse momento. Você é o meu convidado para desfrutar do amor de Deus, desfrutar dessa paz, desfrutar daquilo que Ele tem. Deus tem uma imensidão de bênçãos, estão todas destinadas para mim e para você. E elas podem ser acessadas mediante a nossa fé, mediante a sua fé. Nós acessamos o conteúdo de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os mistérios dele, nós acessamos pela fé. Depende do nosso nível de entrega, do nosso nível de correção e de entrosamento com o Espírito Santo. Na medida em que nós nos aprofundamos nele, nos entrosamos com o Espírito Santo, nós começamos a absorver o máximo dele. E a pergunta que eu faço, você já ora em línguas? Você já está orando no Espírito Santo? Você quer orar no Espírito Santo? Você quer ser impactado com o poder de Deus e a partir disso poder descobrir coisas novas do reino de Deus na sua vida? Outra coisa, quando você recebe o poder do Espírito Santo na sua vida, você descobre o seu chamado, você descobre o plano perfeito, ou seja, o plano perfeito é estabelecido na sua vida a partir do momento que você deseja, que você quer, que você mergulhando nos dons, mergulhando naquilo que Deus tem para a sua vida. Então Ele quer estabelecer o propósito perfeito, o plano perfeito na sua vida. Mas é preciso buscá-lo com sede, querendo Ele com sede. E o texto que quero trazer para você aqui está em São João, no capítulo 4, que diz assim, capítulo 4 e versículo 22 a seguir. Aquela parte em que Jesus fala com a mulher samaritana, que eu acho ali de uma importância vital e tremenda para a nossa vida. Se nós descobrirmos e entendermos o que aquilo está dizendo, aquilo vai descortinar um monte de coisas, de segredos de Deus para a nossa vida. Jesus disse para ela, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O segredo desse texto aqui está na forma de como nós adoramos, na forma de como nós nos comportamos espiritualmente, na forma de como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. E disso vai resultar numa performance melhor ou numa performance pior se a pessoa, de fato, não se entrosar com o Espírito Santo. Agora, o que está dito aqui, que o Pai está procurando algumas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus não se relaciona com a sua carne, Ele não se relaciona com o seu intelecto, Ele se relaciona com o seu espírito, Ele se relaciona com o nosso espírito. Então, a partir do momento que eu começo a adorar a Deus em espírito e em verdade, então algo novo começa a acontecer na minha vida, algo novo começa a aparecer, mistérios começam a acontecer na minha vida e eu começo a ser impactado em áreas importantes da minha vida. Quando essa mulher descobriu que Jesus estava ali e estava ali oferecendo algo que era extremamente extraordinário, que ela poder substituir aquele tipo de conteúdo por uma água extremamente boa, uma água extremamente que iria satisfazer a vida dela. Então, quando nós nos relacionamos profundamente com o Espírito Santo, o que acontece? Nós nos tornamos satisfeitos. Quando você está absorvendo a água da vida, o conteúdo do Espírito Santo, você começa a orar em línguas, você começa a expressar, você começa a espelhar aquilo que Cristo disse que é, ou seja, Ele disse lá em São João capítulo 17, Pai, Tu em mim e eu neles, para que o mundo veja que Tu me enviaste. Na medida em que nós absorvemos do Espírito Santo orando em línguas, quanto mais você absorve, mais de Deus vem para a sua vida. É muito importante isso. Essa figura de Deus, ela é colocada em nós e nós irradiamos aquele tipo de conduta que vai ser definitivamente a mesma conduta que houve em Cristo Jesus.
Paulo disse: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós começamos a ter esse sentimento, essa vida de Deus na nossa vida, para que nós nos comportemos dessa forma. E ele disse aqui: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como que é o adorá-lo em espírito e em verdade, né? Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, quando ele veio habitar na sua vida, ele veio para o seu espírito. Por causa disso, nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. Ou seja, o nosso espírito foi transformado em uma nova criatura, em um novo ser, por onde passamos a ser a habitação do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, o tabernáculo eterno, aquilo que Salomão disse: que casa eu vou construir para ti, nem o céu dos céus poderão contê-lo. Então ele estava dizendo o quê? Que mesmo que Salomão criasse o melhor tabernáculo, a melhor igreja, ainda assim não seria o lugar de Deus. Então Deus não reside num quadrado, apenas numa igreja, mas ele habita no coração de cada pessoa, no coração daquela pessoa que adora, no coração daquela pessoa que expressa, no coração daquela pessoa que tem ele em primeiro lugar, em primazia sobre a sua vida. Então quando Salomão falou aquelas palavras, ele estava muito certo. Ele estava muito certo. Nem os céus dos céus poderiam contê-lo. Imaginem só eu construindo um templo, uma casa para você. Então ele estava dizendo o quê? Que a casa que ele habita é o nosso coração, é o seu coração que ele precisa habitar. E essa casa precisa estar adornada, precisa estar limpa, precisa estar arrumada, precisa estar enfeitada. Então o meu coração, ele precisa de um upgrade para se comportar, para se tornar, para melhorar, para fazer com que esta casa se torne tão limpa, tão perfumada, tão importante, para hospedar aquele que é o mais importante, o Espírito Santo. Na medida em que você ora no Espírito Santo, que você medita na palavra de Deus, em que você começa a adorar o Senhor, estas coisas começam a adornar a sua vida, o templo que Ele mesmo habita, que é o nosso coração, que é o seu coração. Então, o que a palavra de Deus diz aqui em João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, então se Deus é Espírito, eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que ter atitudes relacionadas ao meu espírito. Então eu preciso avivar o meu espírito, eu preciso edificar o meu espírito. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 4, que aquele que ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo, né? Orando no Espírito Santo, a Bíblia fala lá em Efésios 6:18 e Judas 20, então edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico a minha fé, porque lá do meu espírito vai surgir, vai vir à minha mente, vai vir ao meu comportamento atitudes que vão redundar e que vão espelhar e que vão refletir aquilo que Deus realmente quer manifestar a partir de mim. Então, é esta a palavra para a sua vida. Absorva mais de Deus. Aqui os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para que eu possa adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso, primeiro, anular a minha carne, anular os desejos da minha carne, anular todos os sofismas da minha mente, anular todos os conceitos e preconceitos da minha mente, anular também, eu creio que é o mais importante, as inclinações da vontade, as inclinações das emoções, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e em verdade, eu preciso tê-lo em primazia sobre a minha vida. Enquanto perdurar momentos em que eu estou dando primazia mais à minha carne, primazia mais às minhas coisas, primazia mais ao meu trabalho, primazia mais ao meu lazer, primazia a uma série de outras coisas, então como que você vai ao culto e vai adorá-lo em espírito e verdade? Será impossível dar a Deus um resto daquilo que você é, daquilo que você faz, ou seja,
É preciso uma varredura dentro desse templo do Espírito Santo para que ele venha receber aquelas coisas que eu expresso. Não adianta, claro que você vai ao culto, você vai ser impactado, você vai ser modificado, vão ser momentos em que vai ser um novo recomeço. Quando você vai a um culto, que você é impactado, cheio do Espírito Santo, ali o Senhor está resetando tudo aquilo que você fez de errado e começando do zero uma nova jornada espiritual para você. O que ele está querendo? Ele está dizendo que eu preciso, então, a partir desse ponto de partida, implementar coisas boas e colocar Deus em primazia, em primeiro lugar na minha vida. Não descartamos a importância de um culto, claro que não, mas o mais importante é sabermos que a partir daquele momento que eu fui impactado, resetou algumas coisas da minha vida para um novo ponto de partida, para um recomeço, por onde eu vou me edificar no Espírito Santo e vou tê-lo em primazia sobre a minha vida. Então, a partir do momento que eu me dedico, que eu decido colocar Deus em primazia na minha vida, então eu o adoro em espírito e em verdade. E ele diz assim, e porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ou seja, o que ele está dizendo? O Pai está procurando pessoas que realmente decidiram viver uma vida para ele, viver uma vida e ter um comportamento que realmente expressem aquilo que está dentro de você e não simplesmente palavras e mais palavras que a pessoa diz a Deus. Oh Senhor, eu te adorarei por toda a minha vida, mas isso não é uma realidade na vida da pessoa. Tudo entregarei. Às vezes cantamos essa canção e não temos o menor sentido daquilo que está sendo dito e na verdade é simplesmente uma mentira falada que você não vai cumprir depois. Então é preciso, a partir desse reset que você dá quando se arrepende, quando você entrega realmente a Ele, daquele ponto de partida que você começa, então você o tem em primazia na sua vida sentimental, na sua vida e casamento, na sua vida econômica, nos seus relacionamentos, você coloca Ele em primazia na sua vida. Enquanto você não fizer isso, Ele não pode ser adorado em espírito e em verdade. Para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, então eu preciso decidir, você precisa decidir em nome de Jesus. Decidindo, então, Ele sendo o número 1 na sua vida, você vai poder expressar aquilo que Ele está recebendo. Ele só vai receber aquilo que realmente o Pai está procurando. Ele procura os tais que assim o adorem, como em espírito e em verdade. E como eu faço para chegar lá? Começo a orar em línguas, começo a confessar e a meditar na palavra, começo a erradicar todo o nível de incredulidade dentro de mim, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que eliminar estes restícios, estas coisas que impedem, estas coisas que são impeditivos para que você seja recebido em Deus, que você seja ouvido em Deus e que você tenha respostas de Deus. Então o Pai está procurando essas pessoas que realmente expressem. Você lembra lá em Gênesis 4, o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim? A Bíblia fala que ali Deus viu o coração de Abel e a sua oferta, ou seja, Deus recebeu a oferta devido a Abel ter um coração generoso. Então, na medida que você entende este texto, esse sentido da palavra, que ele está procurando corações verdadeiros, a Bíblia fala, e falou lá em 1 Samuel 17, quando Deus falou a Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, tampouco para a sua formosura, porque eu tenho rejeitado. O homem vê o que está diante de seus olhos, porém eu vejo o coração. Então Deus se preocupa com o seu coração, como está a verdade do seu coração, como está a resposta vinda lá do seu coração. Deus tem sido primazia na sua vida, tem sido o número 1, você tem se comportado dessa forma, tem colocado em primeiro lugar, tem tido momentos em que você busca Deus durante os seus dias da semana, tem meditado ou lido a palavra durante a semana, tem o adorado, tem tido um comportamento proativo com relação ao reino de Deus.
Então, nós é que fazemos a nossa autoavaliação, a nossa autoanálise, o Espírito Santo sondando o seu coração, para que cada um de nós venha mudar o nosso comportamento, para que a gente venha realmente expressar aquilo que Deus quer, aquilo que Ele está procurando de cada um de nós. Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra para o seu coração. Deus abençoe você. Se você quiser saber mais sobre os dons, eu te convido para estar numa das nossas salas do Zoom, que acontecem todas as sextas-feiras, às 20 horas. Você vem para um grupo do Telegram, nós colocamos você ali, por onde nós postamos os links, e você vem. Você me dá o seu nome, sobrenome e a cidade que você está morando, e eu adiciono você na hora, tá ok? Para que você venha nos treinamentos dos dons. Deus abençoe você, fique na paz, fique com Deus, muita alegria, em nome de Jesus.